Olá, muito boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui com mais uma live no Bandeiras de hoje. Resolvi fazer uma live hoje, tá frio, tá bem frio aqui. Então eu resolvi conversar um pouquinho com o pessoal aí. Deixa eu ver aqui ao vivo. Vou pedir para você aí então ir compartilhando o nosso vídeo. Já vai compartilhando a URL do vídeo. Henrique Martínez do Uruguai. Seja bem-vindo, meu irmão. Então resolvi entrar aí um pouquinho para bater um papo, né? Tá frio aqui em Caxias do Sul, muito frio. E aí vamos falar um pouquinho sobre Umbanda. Tô com um pouquinho de dificuldade na minha internet hoje, aí vamos tentar fazer a live. Se não for possível, a gente encerra aí, mas só para não perder o costume, a gente tá um pouco ausente aí das lives, enfim, então é bom de vez em quando chegar pro pessoal saber que a gente tá nativo aí também, né? Então, que não tenhamos não fiquemos tanto tempo ausente, né? Enfim, afinal, o tema hoje é livre, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, comentar. Eu tenho uma ideia de tema aqui, mas eu vou esperar o pessoal entrar, começar a entrar aí. Primeiro vamos compartilhar nas redes sociais. E aí eu vou pedir a colaboração de todos, se vocês puderem ir compartilhando o link, na medida do possível, ajudem muito. A minha internet não está me ajudando, então eu tô com dificuldade, está travando aqui o computador. E aí eu tô com dificuldade para compartilhar o link, tá? Vamos lá, vamos esperar um pouquinho. Esperar mais um pouquinho aí, vamos ver como é que vai. Não tô conseguindo compartilhar o link aí, gente. Vou pedir desculpas. Não tá fácil aqui compartilhar o link. Deixa eu ver se agora vai. Copiar o URL. Vamos lá. Ok. Então vamos lá, vamos começar a compartilhar aí. Vamos ver se dá. A gente consegue. Vamos lá. Compartilhando nos grupos de WhatsApp. Quem puder compartilhar aí também. Enfim, vamos começar a falar aí de algum tema específico. Ou então eu tenho uma ideia aqui do que a gente pode falar. Essa semana até estava falando com os amigos aí na internet a respeito da questão de algumas experiências
diferentes que não são tão comuns e tão faladas hoje em dia na Umbanda, de um modo geral. Por exemplo, sobre os elementais na Umbanda, né? Eu tenho no meu fórum, lá no fórum do Umbandeiros, nós temos nós temos um texto, tá? Onde eu falo um pouco sobre Umbanda e os elementais e de uma maneira bem simples e tal. Eu gostaria de ler esse texto aqui para vocês também. A gente vai, no decorrer aí da live, trocando uma ideia e vendo a opinião de vocês também, enfim, sobre esse tema, que não é tão conhecido dos umbandistas. Eu vou contar onde foi que como é que foi que eu entrei nesse assunto, de que maneira eu acabei conhecendo essa questão dos elementais na Umbanda. Vou falando para vocês. Enfim, vamos começar lá no início da minha experiência na Umbanda, onde tô lá, sou médium de corrente, estamos estudando. E meu pai, eu acho que como é de conhecimento de todos, sou filho do pai Pedro de Xangô, o Pedro Frisso, aqui de Caxias do Sul. Ele é meu pai de santo, foi ele que me coroou. E aí, então, na casa do pai Pedro sempre houve doutrinas, tá? Nós sempre tivemos doutrinas no terreiro, uma vez por semana, perdão, era uma semana sim, uma semana não, havia as doutrinas, onde em dado momento os irmãos mais velhos, né, da casa, os médiuns mais velhos, acabavam trazendo assuntos e temas para dentro dessa aula, dessa doutrina, o qual a gente discutia, debatia, conversava a respeito e onde todo mundo podia trazer um tema diferente para discutir na aula, né, na doutrina religiosa, enfim. Chegou um momento em que quando em meus contatos com a natureza, eu percebia que ah, nas águas, na mata, no ar, haviam seres, haviam sentimentos, haviam movimentações e energias dos quais eu não conseguia explicar. E essas energias, esses seres viventes ali, não eram não eram as entidades às quais nós estamos acostumados no nosso dia a dia da Umbanda. Não era um caboclo, não era um preto velho, não era um Exu. Afinal, o que eram essas energias que eu sentia na natureza, né? O que era essa movimentação que era visível para mim, por ser, por ter uma percepção mais aguçada da movimentação astral e energética. O que seriam essas movimentações, né? E aí, dado o momento, eu acabei sabendo por intermédio dos pretos velhos que esses seres ali eram chamados elementais, né? E aí, o que são os elementais? E agora, né? Então, de uma maneira fácil, os elementais são aquilo que às vezes muitas fábulas acabam nos trazendo, né? E geralmente a gente acaba achando que é coisa de criança, que é conto, que é historinha da carochinha, conto de fada, e que isso não existe, né? Quando na verdade é uma forma até simplista, de certa forma, de falar, mas muitas vezes a gente acaba refletindo no que é um elemental e algumas das suas formas através de muitas fábulas e contos que nós vemos hoje. Mas você que é médium, se você que tem uma sensibilidade muito apurada, você vai perceber que esses seres estão ali na natureza. Nem sempre são perceptíveis a nós,
porque nem sempre estamos num bom estado energético vibracional para que a gente possa perceber essas variações, essas mudanças de nuance aí nas forças da natureza. Mas então, isso há cerca de mais ou menos uns 15 anos atrás, resolvi fazer um texto, estudei, conversei com os pretos velhos, com os caboclos, enfim, e acabei buscando muita informação do que eram esses seres e eu fiz esse texto que mais ou menos uns 15 anos atrás, para não ser muito exagerado, tá? Então eu vou lendo aqui para vocês no decorrer da live aqui para o pessoal poder interagir aí também se quiser. Eu vou lendo o texto aqui, depois eu digo onde esse texto está disponível, tá? O texto ele vai estar no nosso fórum, é umbandeiros.forumeiros.com. Lá você vai encontrar o texto Umbanda e os Elementais, tá? Você pode fazer uma busca Google aí depois. Então lá no texto eu falo algo assim, ó, mais ou menos eu tento dar uma lida aqui, fazer alguns comentários, tá? Os elementais, eles são entidades espirituais relacionadas com os elementos da natureza, onde eles realizam tarefas muito importantes e essenciais, mesmo essenciais também à vida natural, pois através destas entidades nos são oferecidos ervas, flores, frutos, oxigênio, água e tudo mais que o ser encarnado denomina como força da natureza. O que a gente chama de força da natureza é algo que é gerado através desses seres elementais, tá bom? São entidades que geram, ordenam e dirigem as forças da natureza, né? Eles que geram essas forças, trabalhando dentro de uma linha evolutiva diferente dos seres encarnados. Por isso que, como eu falei lá no início, não são as manifestações energéticas de espíritos como os nossos guias. Por isso que eu havia entendido que tinha algo diferente ali na natureza, então que eu resolvi me aprofundar um pouquinho para entender. Elas podem ser percebidas pelo homem em certos estados de consciência, porém, pelos chamados, né, pelo que a gente chama de irracionais, são notados e vistos com maior naturalidade. Ou seja, os animais, eles conseguem perceber de uma maneira mais fácil quem são os seres elementais, né? Os nossos pets também, os nossos animais de estimação, conseguem perceber e levam isso com uma naturalidade ao qual nós não temos, né? Vamos falar então um pouquinho desses elementos, tá? Ar. O ar é um elemento considerado ativo masculino, sendo o primeiro elemento. Ele possui natureza dupla. É ao mesmo tempo a atmosfera tangível, um substrato intangível chamado ar espiritual. É o hálito que respiramos e que se acha simbolizado pelas fumaças usadas nos rituais de Umbanda. A fumaça ela representa o ato de libertação da forma com uma imediata dissolução no ar de modo espiralado. Permite ao ar agir como intermediário entre o mundo físico e o espiritual, tornando-se assim um agente mágico capaz de realizar a intenção com que a fumaça é liberada, tá bom? Então isso é o elemento ar. Água. Água é um elemento passivo feminino. O conceito de água, ele entende-se a toda matéria em estado líquido, tá? A gente está falando em toda matéria de estado líquido. Esse elemento está sempre ligado ao conceito de fertilização, da maternidade e da geração. Ele serve como elemento condutor de energia vibratória, como um agente mágico que religa o ser humano a Deus pelo batismo, né? Então a água também é usada como elemento mágico de religação ou de ligação a Deus. Terra. Terra é um elemento passivo feminino. Ele possui duas partes essenciais: a inferior, fixa, terrena e móvel, e a superior, rarefeita, móvel e virtual.
ele atribui-se a propriedade de receber descargas etéreas e materiais e é a vestimenta da materialidade. Na Umbanda, a terra ela representa a energia capaz de aliviar as pessoas das cargas dirigidas por alguém ou por alguma coisa, né? Então a terra é muito importante para nós, umbandistas, e pros rituais de Umbanda. Fogo. Fogo é um elemento ativo masculino. Dos quatro elementos, ele é o que se acha mais constantemente em todas as religiões, né? Dificilmente uma religião não utiliza o fogo como símbolo ou como fonte magística ou fonte simbólica de energia. Desde os tempos pré-históricos, o fogo vai simbolizando a própria alma e a vida. Ele é visível e invisível, uma flama até real e espiritual que se manifesta através de uma flama substancial e material. A Umbanda considera o fogo o mais enigmático e surpreendente dos quatro elementos, pois sua energia é extremamente poderosa. O fogo é muito importante nos rituais da Umbanda, hoje em dia cada vez mais sendo valorizado. Eu diria que ele é o elemento que está presente em todos os processos, em todas as atividades da Umbanda, é o elemento fogo, né? Se você acha, se você não concorda, você pode falar aí também. Não tem problema nenhum. Ninguém precisa dizer amém, né? Ou concordar com o que eu tô falando. Deixa eu ver se eu vou compartilhar aqui de novo. O pessoal tá pedindo o link. Só um pouquinho. Vamos lá. Tá difícil aqui, tá? Para compartilhar tá difícil, mas vamos de novo. Enfim, eu tava falando do elemento fogo, é isso? Isso aí, elemento fogo, obrigado. Então, eu tava falando de fogo, né? Então, como eu disse, o fogo é o elemento em que está presente em todos os rituais de Umbanda. Bom, vamos continuar aqui então falando dos elementais. Os elementais eles estão presentes em todas as religiões, indiferente se a pessoa acredita ou não. Isso é fato que os elementais estão presentes em todas as religiões, tá? Vamos falar aqui como eles colaboram geralmente na purificação dos ambientes de trabalho e também no atendimento de caridade. Na Umbanda não é diferente. Os diversos trabalhos na Umbanda, como na apometria, os elementais são chamados a colaborar com os pretos velhos, caboclos, com o povo do Oriente, com os hindus, com os ciganos, etc, né? Então aí tá o pessoal chegando, hein? Mais gente chegando aí. O Suede Oliveira também, sempre acompanhando nossas lives aí. Seja bem-vindo, Suede. Então, eles se agrupam sob o comando dos orixás. No caso, os seguintes. Da seguinte maneira, eu vou tentar passar uma relação de que a gente fez sobre os chakras, o orixá e qual é o elemental que está vinculado a isso, tá? Que nem eu disse assim, gente, eu não tenho uma base que diz assim, ó, eu vou fundamentar isso, não. Isso foi o estudo que eu fiz, como eu disse, há cerca de uns 15 anos e está lá no texto, porque foi as informações que eu ouvi. Hoje talvez você encontre informações mais aprofundadas, pessoas que são estudiosos nesse assunto dos elementais, mas não é o meu caso, né? Enfim, mas a gente tenta levar o melhor aí possível, né? Saravá, Suede, boa noite, seja bem-vindo. Então, o plano 7 dos elementais, ele é ligado ao chakra coronário. Como é ligado ao chakra coronário, relativamente não, imediatamente é ligado a Oxalá. Quem são os elementais do plano 7, né? Desse chakra coronário ligado ao Oxalá? São os silfos, tá? O plano 6 é o chakra frontal. Ele é ligado às mães, né? Às senhoras. Então,
Quem são os elementais ligados às mães? Eles são as ondinas ou as ninfas. No plano 5 nós temos o chakra laríngeo, ligado a Ibeje, e os elementais que respondem a esse plano 5 são as fadas. Tá? No plano 4 é o chakra cardíaco. Temos esse chakra nesse plano dos elementais é ligado a Xangô e não podia ser diferente, representam as salamandras. Tá? Plano 3, chakra é o plexo solar. Como não podia ser diferente, ligado ao orixá Ogum, representam os elfos. Plano 2, chakra umbilical, ligado ao orixá Oxóssi, onde os elementais que representam esse plano 2 são os gnomos e duendes. Plano 1, chakra básico, ele é regido pela linha das almas, né? E os elementais que respondem a esse plano 1 são os avissais, tá? Eu vou falar agora um pouquinho sobre cada plano, o que é. Fabiana Silva, boa noite. Olha, Fabiana, assim, a live hoje a gente está falando sobre seres elementais. Agora, a questão de sofrimento, isso é bem relativo, tá? Uma coisa que o Preto Velho costuma me dizer que tudo é parte de uma consequência. As escolhas que a gente faz são aquilo que na nossa vida vai acontecer. Agora, tipo, eu não tô aqui também para profetizar nada e querer também dar show de moral em ninguém, mas uma coisa é certa, as coisas acontecem, o sofrimento, eles vêm na nossa vida para nos fortalecer. A partir do momento que nós, como tivermos entendimento que somos seres encarnados no processo de evolução, nós vamos passar a entender que esse sofrimento ele é para nosso aprendizado. E o que mais dificulta esse nosso aprendizado? Nós valorizamos demais as coisas, nós temos uma ligação muito grande com as coisas materiais e nos apegamos demais, tá? E aí, o dia que nós deixarmos de nos ligar a essas coisas materiais e entender que nada nos pertence, que tudo é transitório, pode ter certeza que a gente vai viver melhor, né? Então, palavras do Preto Velho, tio Chico, nada nos pertence, tudo é transitório, aqui tudo é emprestado. Então, o dia que a gente entender essa verdade, pode ter certeza que a gente vai sofrer menos, né? Nós vamos acabar sofrendo menos. Enfim, vamos voltar aqui então pros elementais que a gente estava falando, né? Vamos entrar aqui no plano, né? Vamos entrar nos planos agora dos elementais. Eu vou falar então agora dos silfos, né? Que é lá do plano 7, ligado a Oxalá, né? Os silfos. Os silfos são elementais do ar, então. São entidades de pequena estrutura, de poderes mágicos que se diferem dos outros espíritos da natureza, por serem de uma constituição sem forma definida, uma massa semissólida de substância etérea, né? Não podia ser diferente, porque é de ar. Exemplo, parece uma fumaça, efeito de luz, através de pirilampos, como se fosse tipo pirilampos, como parecido com a aurora boreal, arco-íris, coisas dessa forma. Movimentam-se e fluem através das suas auras, né? Eles parecem pequenos campos áuricos, né? Em pequenos grupos, né? Com cores e matizes vibrantes entre elas, ou acima delas, movimentando-se com extrema rapidez, né? Esses são uma forma de explicar quem são os silfos, né? Outro grupo ligado ao plano 6, ligado às mães, às senhoras, as ondinas ou as ninfas. São os elementais da água, são entidades do amor que vivem nas águas do mar, lagos, lagoas, rios, cachoeiras. A cascata também é um lugar perfeito
das ondinas, onde elas se divertem em bandos e onde a Umbanda se utiliza para a purificação dos seus adeptos. No caso, as ondinas comandam toda a fauna aquática. E foi numa experiência assim, na cachoeira, onde eu comecei a perceber a existência desses seres elementais, né, para entender quem são esses seres elementais, por que estão ali, né? E aí que eu acabei começando a me aprofundar um pouquinho nesse estudo para tentar entendê-los, né? Através do contato com as cachoeiras. Por isso que eu digo, se você quer perceber a presença desses elementais, o primeiro local é numa cachoeira ali próximo à água. Você vai, efetivamente que você vai ver a presença desses seres elementais, né? E por incrível que pareça, eu vou ser bem honesto, quando a gente fez esse estudo, lá quando eu que eu falei desse estudo nas nossas doutrinas lá na casa do pai, eu vou falar para vocês assim, ó, muita gente te olha de maneira estranha, cética e com alguns até sorrisinhos atrevidos, porque quando tu fala em elementais, as pessoas pensam que tu tá falando em conto de fadas, né? Em história para criança, né? E acabam não entendendo o conceito desses seres na natureza, né? Depois eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para o pessoal poder ler depois na íntegra esse link, tá bom? Deixa eu ver quem mais está aqui online. Tem um monte de gente online aí, mas eu não tô conseguindo visualizar todo mundo, tá? Mas podem perguntar, podem comentar aí que depois a gente vai falando. Então agora a gente vai falar dos elementos ligados ao chakra laríngeo do plano 5, né? Ligado a Ibeji, que são quem nada mais nada menos que os elementais ecléticos chamados de fadas. Elas são entidades voláteis que atuam em todos os reinos da natureza, segundo a necessidade ou ordens recebidas. Nós temos também as dríades, né? Elas trabalham diretamente nas árvores. Com suas fascinantes evoluções, elas manipulam a clorofila das plantas, estabelecem a multiplicação das matizes das flores, das fragrâncias que exalam. As mais evoluídas delas agem transformando e combinando e misturando não só as colorações e fragrâncias, mas até a forma de cada pétala ou broto que nasce nos campos, prados, nos vales, jardins e grutas, né? Boa noite, Maurício. Quanto tempo, saudades das lives. Solange Medeiros, seja bem-vinda. Obrigado por sempre acompanhar o nosso trabalho. Foi o que eu falei no início, Solange. A gente está meio ausente, acaba fazendo essa live. Eu não tinha nenhum assunto para falar e resolvi falar sobre Umbanda e os elementais, só porque a gente precisa aparecer aqui também, o pessoal não achar que a gente está sumido, né? Mas a Solange acompanha os nossos vídeos no YouTube, então sabe que a gente está sempre na ativa aí, né? Gisele e Eduardo também, bem-vindos à live aí. Então, esses foram os elementais ecléticos, né, que nós chamamos de fadas. Outro grupo de elementais, gente, que a gente vai falar agora, eles são ligados, como eu falei, ao plano 4, o chakra cardíaco, e não podia ser diferente, ligado ao rei, a Xangô, né? Nós vamos falar sobre as salamandras elementais do fogo. Essas salamandras, eles são espíritos do fogo. E eles se apresentam como com uma corrente de energia ígnea que flui, né? Eles se precipitam e não se moldam jamais a figuras ou posições humanas. Eles são, de certa forma, diferentes das formas normais. Eles não têm uma forma definida, mas jamais humanídea. Tu não vai ver uma salamandra de uma forma humanídea, entendeu? É isso que eu quis dizer nessa questão de como ela se molda. Jamais são figuras e posições humanas, tá? Elas fluem como uma energia ígnea, né? Como
uma chama, algo, uma fonte espiralada ou cônica, enfim, como uma chama. Enfim. Outro grupo, então, vamos ao grupo dos elementais dos metais. São os elfos. Eles são entidades em muito assemelhados aos silfos, sem forma corpórea definida, pois aparecem de combinação do ar e do fogo sobre os metais, por serem elementais belicosos, né? Por isso que são ligados ao orixá Ogum. Estão também associados à vida das células da relva e outras plantas. Então, esses são os elfos. Agora vamos para o grupo de elementais, o plano 2, né? Isso, elementais, isso. Plano 2, que representa o chakra umbilical, ligados a Oxóssi, né? São os gnomos e os duendes, perdão. Elementais das florestas. São entidades que habitam florestas e lugares desertos. Atuam sobre tudo e sobre todos que habitam e transitam nas matas e nas florestas. Cuidam da fecundidade da terra, das pedras e metais preciosos. E agora o plano 1, que são seres abissais. São elementais da terra. São entidades que entrelaçam os elementos da terra, da água e apresentam-se em uma massa disforme, porém bem densa, tá? Então, cada vez que nós destruímos alguma coisa na natureza, o homem ele ativa a ira dos elementais, que através da lei do retorno darão uma resposta, né? Exemplo, vamos falar aqui enchentes, criação de desertos, falta de alimento, né? O alimento não floresce. Quando isso começa a acontecer, está na hora de uma reciclagem, né, daquele local, inclusive da raça humana, né? Por que não falar assim? E os elementais simplesmente se afastam para dar lugar ao trabalho de espíritos chamados elementares. Então, é importante saber que os elementais, como a gente fala lá no início do vídeo, eles são responsáveis relacionados aos elementos da natureza. Eles realizam uma tarefa muito importante que é dar essência e vida natural, pois através dessas entidades elementais é que nos são fornecidos os elementos da natureza, ervas, flores, oxigênio, frutos, água, terra, fogo e tudo mais do que nós encarnados chamamos de forças da natureza, né? Isso são os elementais, né? Os elementais ou espíritos da natureza, eles são naturalmente puros, não se contaminam com dúvidas dissociativas, né? Como o egoísmo ou inveja, como acontece com o homem, né? A não ser que que isso seja deturpado, né? Que eles sejam deturpados. Eles predominam neles a inocência, a ingenuidade e até um certo ar cristalino no seu ser, né? Eles estão sempre prontos a servir, acorrem sempre solícitos aos seus chamamentos, desejos, a executar aquilo que lhe é pedido, né? São muito solícitos a necessidades locais e a rituais. Nunca, porém, nós devemos utilizar os elementais em tarefas de baixa dignidade, né, ou serviços de interesses mesquinhos ou exultantes, enfim. Aquilo que fizerem de errado ou de certa forma forem enganados por nós, isso refluirá inevitavelmente em prejuízo a nós mesmos através da lei do karma, né? Além disso, nós devemos utilizar os seus serviços na justa medida da tarefa a executar, que como se nós não pensemos em escravizar, né, os elementais aos nossos interesses, né? A gente nunca pode esquecer que eles, como nós, são seres livres, que eles vivem na natureza e nela eles fazem a evolução que nós mesmos, para chegarmos onde nós estamos, nós
passamos por esse processo de evolução. Agora tem que entender que o elemental não é um ser dotado dessa que nós chamamos de racionalidade ou essa emoção que nós temos. Ele faz o trabalho dele ali na natureza, que nem eu falei. Não tem esse conceito que nós temos, de certa forma, um pouco deturpado de bem ou mal. Esses seres eles estão além disso. Eles fazem o que precisa ser feito, né? Então, muito cuidado quando a gente evoca as forças dos elementais nos trabalhos de magias, para que a gente não deturpe esse trabalho e não sofra as consequências, né? Por exemplo, quem trabalha com magia do fogo sabe do que eu estou falando. Tem que ter muito cuidado quando tu ativa essa magia. E para um bandista, o fogo é um dos principais elementos, né? Então, tem que ter respeito quando se usa essa magia elemental. Ele é efetivo, ele vai fazer alguma coisa. Então, a forma que tu vai ativar essas forças é muito importante a responsabilidade nesse momento, tá bom? Então não se pode brincar com elementais, tá? Com seres da natureza, a gente tem que ter um maior respeito possível. Então ali como eu citei antes, nos elementais e elementares, né? Elementais e elementares. Eu vou falar um pouquinho aqui no texto, diz assim, ó, a energia de ambos tem a mesma origem. Entretanto, a diferença entre ambos é fundamental. Os elementares, eles são espíritos dos Elébaras, né? São ligados aos Exus. Eles interagem, dinamizam os diversos planos em que se divide a criação. Porque Exu é o portador da força guardião dos limites espaciais, né? O policial e elemento de união entre duas partes em que está dividido o cosmos. O Exu ele é o tutor das forças caóticas, estando nos limites entre a matéria e o espírito. É o executor do karma no círculo das encarnações. Por isso, comunica-se frequentemente com os homens através das incorporações. Então, os elementares são espíritos ligados aos Elébaras, tá? E aos Exus. Já os elementais, eles são espíritos da natureza. Eles funcionam como um agente cósmico que não deve que não se deve desenvolver como seres humanos, tá? Ele tem como tarefa primordial dinamizar o elemento vital num corpo sem energia emocional, entendeu? Então ele não vai ser passional na hora de fazer as coisas. Ele trabalha num corpo sem essa energia emocional. Portanto, a origem é a mesma, mas as funções são distintas. Uns dinamizam a matéria, que são os elementais, e outros dinamizam a ação kármica, que aí são os elementares. Então é preciso fazer essa desassociação, porque comumente, por uso da palavra, muitas pessoas acabam confundindo e até às vezes não sabe qual a diferença entre elementais e elementares, tá? Então tá aí uma breve explicação. Eu vou deixar para vocês aí no vídeo, vou deixar aí na descrição aí no bate-papo, quem são, o link desse meu texto, que é Umbanda e os Elementais, que está disposto lá no nosso fórum, né, umbandeiros.forumeiros.com, Umbanda e os Elementais. Eu vou botar aqui embaixo, aqui na descrição. Descrição não, perdão. No chat, para você poder buscar, depois dar uma lida no texto aí na íntegra. Aline, seja bem-vinda. Então, o texto tá aí, ó, embaixo aí, eu deixei o link no chat, tá bom? Para você ler um pouquinho sobre os elementais, né? Entender um pouquinho quem são esses seres, qual a função deles. Texto bem simples, bem humilde, não tenho intenção nenhuma de ser dono da verdade. Esse texto, na verdade, eu escrevi ele lá no meu início da Umbanda. Isso tem mais de 15 anos. Eu não sei exatamente
quanto tempo tem, enfim, mas é mais ou menos, eu tenho certeza que mais de 15 anos tem. Então pode ficar tranquilo que não é de agora aí que eu fiz esse vídeo, esse texto, e eu vou convidar você para ler lá depois no nosso fórum, no Forumeiros. Se quiser se cadastrar no fórum também, fica à vontade. Quero agradecer então todo mundo aí que está participando. Também tem a Soraya, né, que divulgou, que já compartilhou o nosso vídeo. Solange Medeiros, Suede Oliveira, quem mais? Quem mais? Vamos lá, vamos ver. Aline, Gisele Eduardo, Fabiana Silva, quem mais? Quem mais? Henrique Martinez, meu amigo Henrique lá do Uruguai. O Henrique, ele tá lá na nossa sala no Zoom, né, Henrique? No Zoom do nosso Umbanda. E a gente faz toda semana um grupo de estudos e depois os vídeos vão ao ar lá no canal Nossa Umbanda, no YouTube ou no nosso canal no Umbandeiros. Eu sempre posto alguma coisa lá desses vídeos aí, das nossas salas de estudo, né? Temas sempre muito importantes, ao qual a gente discute frequentemente no Zoom, né? Então tá, gente. Eu acho que era isso por hoje, né? Deixa eu ver aqui como é que tá aqui, quanto tempo. 40 minutos tá mais do que bom. Vamos aproveitar enquanto deu certo aí. Tá tudo certo. Temos aí agora o alcance de 237 pessoas, tá bom, tá mais do que eu imaginava. Tem vídeo novo no canal, se você olhou lá no Umbandeiros, youtube.com/umbandeiros, vai lá e veja o vídeo no Umbanderground, tá? Umbanderground 3, que lá é o submundo da Umbanda, na nossa visão pessoal, o que a gente não pode falar no Umbandeiros, né? Para não ofender ninguém também, a gente fala lá no Umbanderground, mas você pode conferir no nosso canal, aí, youtube.com/umbandeiros, vai ver o vídeo novo lá que saiu essa semana. Entidades não demandam, tá? É o título do vídeo, tá bom? Vou agradecer a todo mundo que disponibilizou um tempinho aí para assistir a nossa live, quem compartilhou, quem mais aqui, ó, Umbanda de Luz também compartilhou o nosso vídeo. Vou agradecer a todo mundo, Liliane também, Liliane Biderman, Marcelo Carvalho, boa noite, Marcelo. Gustavo SC também. Então tá, o pessoal tá aí, ó, ainda tá divulgando e compartilhando nosso vídeo. Mas também é mais de 40 minutos. Eu acho que foi um bom tema. Depois, você que não assistiu, quando terminar, pode voltar a assistir lá o início da live, tá? Vai ficar disponível aí na página no Facebook. Então, agradecer mais uma vez aos irmãos que nos acompanham e pedir também para divulgar o nosso canal. Gente, o objetivo do Umbandeiros agora, nesse segundo semestre, é chegar a 1.000 inscritos. Ainda não temos. Então, o objetivo é chegar no target, na mira de 1.000 inscritos, logo, logo, logo aí no Umbandeiros. Mas para chegar a 1.000 inscritos, eu preciso da ajuda de todos os irmãos aí na nossa comunidade, né? Então, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, curte, compartilha, youtube.com/umbandeiros, tá? Se inscreve lá, dá uma força e faça do Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro, né? Vou pedir a ajuda de todos os irmãos aí. Se gostou, deixa um like, se não gostou, deixa um dislike, não tem problema. O que vale, gente, é você participar, tá? Espero que vocês tenham gostado do tema da noite de hoje, uma noite fria aqui em Caxias do Sul. Agora deve estar em torno de 0 graus. Tá muito frio. Muito, muito, muito frio aqui mesmo em Caxias do Sul. E eu vou agradecer a todo mundo aí que ajudou, que compartilhou. Quem não assistiu todo o vídeo, volta aí depois e assiste desde o começo, tá bom?
Muito obrigado para você que participou e que sempre acompanha. E eu fiz a live hoje para dizer, ó, tamo vivo, tamo aí, vamos começar a fazer lives. Em breve tem novidades, né? Nós estamos aí com uma parceria com os irmãos, com o irmão Alex Costa lá do canal Nossa Umbanda. Vai lá no canal do nosso irmão Alex Costa também, curtir lá o canal no YouTube, se inscreve lá, muito bom. Lá tem a nossa sala de estudo no Zoom, você vai ver os vídeos das nossas salas. Toda segunda-feira, nós temos sala de estudo, ao qual a gente filma, grava temas pertinentes à Umbanda e depois vai para o YouTube, tá? Boa noite, Gustavo, seja bem-vindo, irmão. Então vai lá, dá uma olhadinha nos vídeos lá do Zoom também, a gente acaba publicando lá também os vídeos do Zoom no nosso canal, mas tá lá todos na íntegra no canal Nossa Umbanda no YouTube, tá bom? Você pode ir lá, compartilhar, ver os vídeos passados, conferir o que a gente estudou na sala de estudo e dar uma olhada também nos vídeos lá no YouTube, tá bom? Tem alguma coisa no Umbandeiros, mas você encontra todos os temas do Zoom no canal Nossa Umbanda, tá? Então acho que era isso, né, gente? O que que vocês acham aí? Espero que tenham gostado. Sim, o Gustavo diz que ele está apenas ouvindo, né, Gustavo? Mas vai se atualizar isso aí. Depois o vídeo fica disponível aí, irmão, na página. É só voltar ali no Bandeiros e pode ver o vídeo em outro momento também, tá bom? Importante é a participação. Eu fico muito feliz com a participação dos irmãos aí, ah, mesmo de fora do Brasil aí, sempre ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho. Fico muito feliz que a gente está tendo uma repercussão muito boa, tá? O Luciano Silva também aqui tá compartilhando a nossa live. Muito obrigado, irmãos. Tá? Então era isso, gente, tá? Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, Umbanda e os Elementais. E depois aí, semana que vem, eu vou subir esse vídeo aí também pro YouTube para você poder assistir no YouTube na íntegra aí também, tá bom? Uma boa noite, agradeço a participação de todos. Meu agô para quem é de agô, meu saravá para quem é de saravá, meu motumbá, meu mucuyu, meu colofé, axé, namastê, saravá.